E esse papo de que os donos do PSG querem ter um time de futebol no Brasil. Vídeo de hoje do canal do Nicola te atualiza sobre o tema e fala sobre o São Paulo, que decidiu afastar e multar 8 atletas depois de um ato de indisciplina. Por falar em 8 atletas, Palmeiras tem na metade do ano o retorno de 8 jogadores emprestados. Quero te contar o destino desses jogadores. Bora falar também sobre o Corinthians, com um zagueiro super bem avaliado internamente. As últimas do mercado, uma curiosidade, Germancano tem sozinho mais gols do que 2 times da Série A do Campeonato Brasileiro. Preciso te atualizar sobre uma troca de patrocínio no Vasco e muito mais a partir de agora. Não sem antes me apresentar, eu me chamo Jorge Nicola, sou jornalista esportivo e a missão por aqui é deixar você por dentro das últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Para não perder nada, aperta o botão vermelho de inscreva-se, ative as notificações, se puder deixar um like ajuda bastante, beleza? Bora começar contando que todo esse conteúdo é um oferecimento de 1xBet. Tô colocando na tela as partidas da Sul-Americana e da Libertadores envolvendo brasileiros nessa quinta-feira. Quero dar os meus palpites para te ajudar na hora H. Ginásia e Goiás, vou comentar essa partida pelo Paramount Plus. Para mim, dá Goiás ou empate. Botafogo e LDU, jogo de líderes do grupo do Botafogo. Para mim, o Botafogo vence. Tem ainda Fortaleza e Estudiantes de Mérida. Vai dar Fortaleza, esse dá para cravar. Pela Libertadores da América, Racing e Flamengo, jogo complicado. Para mim, dá empate ou vitória rubro-negra. Para completar, Libertad e Atlético Paranaense, jogo no Paraguai difícil, de resultado de empate. E você é bom de palpites? Então mostre todo o seu conhecimento, aproveite as minhas dicas e faça agora mesmo o seu cadastro na 1xBet usando o link que está no comentário fixo. Só não esquece de usar o código Nicola para ter direito a 100% de bônus, beleza? Bora começar o nosso vídeo trazendo as últimas de bastidores com giro de notícias. Quero começar falando sobre o Ceará, o estado do Ceará, que tem dominado a Copa do Nordeste. Nas últimas 10 edições da Copa do Nordeste, os cearenses chegaram em 7 finais com 5 títulos, 3 do Ceará e 2 do Fortaleza. Se a gente mudar a amostragem e só buscar as últimas 5 edições de Copa do Nordeste, nas 5 teve um representante do Ceará e em 4 delas o campeão foi ou Fortaleza ou Ceará. Futebol nordestino está dominado. Bora falar sobre o PSG, que decidiu reforçar a segurança do CT e nas casas de Messi e Neymar, os dois bastante ameaçados pela torcida mais ultra, mais radical do PSG. Torcedores do clube francês não querem mais nem o brasileiro, nem o argentino. Preciso te falar sobre o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, que já cogita esticar o prazo para a espera da resposta de Carlo Ancelotti. A ideia do presidente da CBF é que o Ancelotti respondesse até maio. O Ancelotti já disse que não vai responder até maio e agora o presidente da CBF já cogita estender esse período até junho. Para fechar o giro de notícias, uma informação que vem do interior do estado de São Paulo, o Mirassol, que está estreando na Série B, acaba de demitir Ricardo Catalá. Até tudo bem, demissão, normal, beleza. Mas o Mirassol não demitia um técnico há 13 anos. O último havia sido pintado em 2010. O Mirassol acabou por demitir o Catalá depois de uma derrota em casa para o Novo Horizontino em jogo da Série B. Derrota por 2-0. Mozart vai ser seu substituto. Bora falar agora sobre o Grupo City, que está dominando o mundo quando o assunto é futebol. Nessa quinta-feira houve o anúncio de forma oficial da entrada do Bahia na família City. Agora são 13 clubes espalhados pelo mundo. Detalhe, não há um outro grupo com tantos times espalhados pelo planeta. São 5 times na Europa, um na Inglaterra, o Manchester City, o principal clube, o Girona na Espanha, o Lommel na Bélgica, o Troyes na França e o Palermo na Itália. Mais 3 clubes na América do Sul, o Bahia, Montevideo City Torque no Uruguai, tem também o Bolívar. Na Bolívia é uma parceria um pouco diferente, mas há participação e cogestão do Grupo City. Na Ásia, mais 3 clubes. O Yokohama Marinos no Japão, o Sichuan Xinhuai na China e o Mumbai City na Índia. Para completar, tem um time na América do Norte, o New York City, e um time na Oceania, o Melbourne City. Os planos e intenções do Grupo City são de aquisição para os próximos 3 anos de pelo menos mais 3 times. Nem os países, muito menos os continentes foram revelados até agora. Bora falar, aproveitando esse assunto de SAF, de
grupos gigantes, fundos de investimento. Quero te ajudar a entender um pouquinho melhor uma publicação feita nos últimos dias pelo jornal L'Equipe da França. De acordo com L'Equipe, o Qatar Sports Investment, que é um fundo de investimento, dono, responsável pelo PSG, vai comprar mais times. E tem clube brasileiro na mira do Qatar Sports Investment. Importante dizer que além do PSG, essa empresa, esse fundo de investimento já é dono do Málaga, que hoje joga a segunda divisão na Espanha, e adquiriu em outubro do ano passado 30% das ações do Braga de Portugal. A ideia agora é ter um clube na América do Sul, possivelmente no Brasil, para que esse clube possa, primeiro, ser protagonista no continente sul-americano e depois se tornar uma espécie de revelador para vários outros, revelador de atletas, para vários outros clubes que serão ligados e fundados a Qatar Sports Investment. A ideia, em linhas gerais, é repetir aquilo que o Grupo City está fazendo. Vale a lembrança de que Grupo City e Qatar Sports têm uma enorme rivalidade. Grupo City é de Abu Dhabi, a Qatar Sports Investment é do Qatar. E então há uma guerra geopolítica pelo domínio do futebol e para saber quem faz mais sucesso. E você gostaria que o seu clube do coração fosse comprado pelos donos do PSG? Importante dizer que os principais times de futebol no Brasil, os de mais torcida, nesse momento andam meio reticentes. Por exemplo, Flamengo, Corinthians, Palmeiras, São Paulo. Esses clubes decidiram por não correr a SAF, não estão dispostos a se transformar numa sociedade anônima do futebol. Dá para incluir também Grêmio Internacional, pelo menos nesse momento. O movimento desses clubes é contrário à da SAF. Bora falar sobre um novo patrocínio no Vasco. A Hebron deve deixar o clube, ela estampava desde o ano passado a sua marca no omoplata do uniforme Cruz Maltinho. O vínculo se encerra agora no fim do mês de maio e não existem conversas para prorrogação. O departamento de marketing do Vasco, inclusive, já foi acionado para encontrar uma substituta. De acordo com o site Jogada 10, a maior possibilidade de substituição se dá com um serviço de streaming. O nome não foi revelado, mas já faz parte de um novo planejamento da 777, que é quem toca o futebol, havia adquirido 70% das ações do Vasco. O modelo a ser feito é copiar ou reproduzir aquilo que o Botafogo com John Textor fez na temporada passada. Textor, ao chegar ao Botafogo, abriu mão de praticamente todos os patrocínios, inclusive rescindiu o contrato com o fornecedor de material esportivo, por entender que as cifras praticadas nos patrocínios eram muito baixas. Vasco vai aos pouquinhos abrindo mão desses contratos, conforme os contratos de patrocínio cheguem ao fim, o Vasco deixa de renovar e passa a fazer exigências financeiras bem maiores, até por entender que está mudando de patamar. Nesse momento o Vasco tem 6 propriedades do seu uniforme vendidas. Bora falar sobre Murilo, a nova joia do Corinthians. Corinthians que tem se especializado em revelar jogadores para a zaga bastante valiosos. Foi assim com o João Vitor, vendido para o Benfica. Foi assim mais recentemente com o Robert Renan, incluído na troca com o Yuri Alberto. Para mim, um péssimo negócio. E nem estou me referindo à fase ruim do Yuri Alberto, mas é que o Robert Renan é zagueiro para valer muitos milhões de euros. Mas, voltando ao caso do Murilo, zagueiro de 20 anos de idade, desde o Sub-17 no Corinthians. Ele havia sido contratado depois de chamar atenção no União Barbarense. Disputou a Copa São Paulo de Juniores e em fevereiro teve seu contrato prorrogado. O vínculo acabava em dezembro desse ano e foi estendido até dezembro de 2025. 3 jogos no time profissional, jogou alguns minutos contra o Remo, foi titular contra o Palmeiras e titular contra o Independente Del Valle, um dos poucos que se salvaram no confronto contra os equatorianos. Zagueiro, apesar de jovem, com muita força física, em posição, boa saída de bola e vai bem no jogo aéreo. A impressão que Vanderlei Luxemburgo e outros membros da comissão técnica do Corinthians têm em relação a esse menino é que trata-se de uma joia de muitos milhões de euros. A tendência é que ele ganhe a condição de titular até para rejuvenescer o sistema defensivo do Corinthians, que anda bastante veterano. E você, que tem achado do Murilo, use espaço para comentários, quero saber a sua opinião, beleza? Bora falar agora sobre o São Paulo, que anunciou nessa quinta-feira o afastamento de 8 atletas do time feminino sub-20. As jogadoras foram afastadas e ainda tomaram uma multa. Tudo porque elas haviam pedido para que não treinassem, outro dia desse, numa atividade, sob a alegação de que elas precisavam se recuperar fisicamente, muito cansadas. São Paulo achou a história meio esquisita e descobriu que elas faltaram ao treino para participar de um torneio de várzea.
A decisão do São Paulo saiu através desse comunicado, abre aspas. O São Paulo avisa que 8 atletas pertencentes ao elenco sub-20 não foram relacionadas para a partida dessa tarde, em virtude de falha no cumprimento de regras estipuladas em contrato, fecha aspas. São Paulo afastou por tempo indeterminado e decidiu multá-las em salário jogadoras do sub-20 que fazem campanha no campeonato da categoria brasileiro muito bom. São Paulo tem 5 jogos e 5 vitórias, 100% de aproveitamento e é líder do grupo B. Bora falar agora sobre Germancano com uma curiosidade, o atacante do Flu, que meteu 3 gols na goleada contra o River Plate na última terça-feira por 5-1, tem mais gols sozinho nessa temporada do que 2 times da Série A. Maluco, né? Pois bem, Germancano soma 23 gols em 21 jogos em 2023. O Curitiba e o Cruzeiro têm menos gols do que o Cano. Coxa marcou 22 vezes, o Cruzeiro marcou 19. É um negócio absolutamente maluco. Um único jogador ser capaz de marcar mais gols do que toda uma equipe. E não é qualquer equipe, são 2 equipes importantes que integram a primeira divisão do futebol brasileiro. Detalhe importante, outros clubes grandes estão próximos do Cano. Você quer ver? O Santos, por exemplo, tem 25 gols, só 2 a mais do que o Cano. O Corinthians aparece com 30, com 7 de diferença em relação ao argentino. Logo o Corinthians, para quem o Cano foi oferecido quando chegou ao Brasil e assinou com o Vasco, e para quem o jogador foi oferecido quando deixou o Vasco e antes de se acertar com o Fluminense. Se o Corinthians tem 30, o Vasco tem 31 gols, Bragantino 32 e o São Paulo 33, todos na alça de mira do argentino, que é muito bom de bola. Só para matar a curiosidade, se é que você ficou com dúvida, hoje, entre todos os times da Série A, aquele com mais gols é o Fortaleza, 69 bolas na rede, seguido pelo Flamengo com 55 e pelo Fluminense com 54. Hora de falar sobre o Palmeiras, que não contará com a volta de nenhum dos 8 atletas emprestados, cujos vínculos se encerram em junho. Eles estão emprestados para vários clubes e serão devolvidos na metade do ano. O Palmeiras não faz questão de utilizar nenhum deles. Nesse momento o Verdão tem 29 atletas no seu elenco e essa é uma das metas do Abel Ferreira, trabalhar com um elenco mais curto para que possa dar opção e jogo para todo mundo e além de atenção. Quem são esses 8 jogadores? A maioria atletas formados na base. Vou citar os nomes, os clubes e a situação. Começando pelo Angulo, que é aquele atacante colombiano contratado do exterior, mas não deu certo. Ele veio para a base, acabou não vingando. Nesse momento está emprestado ao Orlando City. Existe a chance até de o Orlando City estender esse contrato de empréstimo até dezembro. Carlos Eduardo, um dos piores negócios da história do Palmeiras, atacante comprado por 23 milhões de reais, está emprestado ao Estoril de Portugal. Gabriel Silva surgiu como revelação por ataque do Palmeiras, não conseguiu se firmar no time principal e está jogando pelo Santa Clara de Portugal. Papagaio, outro jogador que surgiu na base do Verdão, teve destaque no Ituano até ser emprestado ao Banias, dos Emirados Árabes Unidos. Vivia boa fase, era artilheiro por lá, mas acabou sofrendo uma lesão e não tem jogado recentemente. Alanzinho, meio emprestado ao Moreirense, esse talvez seja o de maior destaque, existe a chance de o Moreirense ficar com um jogador em definitivo. Tem ainda o Lucas Freitas, zagueiro, outro atleta que joga no Moreirense de Portugal, o Matheus, goleiro do Portimonense, e o Zé Henrique, goleiro do Famalicão. Se o Palmeiras não conseguir renovar os empréstimos ou vendê-los, o Verdão vai buscar novos clubes interessados para esses jogadores, sem descartar a possibilidade de uma rescisão de contrato de forma automática, desde que a outra parte também tenha interesse. Se você, palmeirense, gosta de algum desses nomes, usaria algum deles? Use o espaço para comentários, opine, não esquece de deixar like, de compartilhar, de me seguir, aquela coisa toda. A gente se encontra. Abraço, tchau!